Por que batizar um bebê que ainda não pode escolher? Essa é uma pergunta que aparece bastante, né? Surge em muitas famílias e às vezes até divide os cristãos. Hoje, a gente vai tentar entender a lógica por trás da prática católica do batismo de crianças. Vamos mergulhar nesse assunto. Essa aqui é a pergunta central, o ponto de partida para muita gente. Poxa, se o próprio Jesus esperou até ser adulto, por que essa pressa toda com os bebês? Acontece que para achar a resposta, talvez a gente precise olhar para essa pergunta de um jeito um pouquinho diferente. E é exatamente por aí que vamos começar. Antes de responder, vamos dar uma olhada na base em que essa pergunta se apoia. E uma citação do padre Paulo Ricardo que é perfeita para isso. Ele diz que quando a gente aceita uma pergunta, a gente já está jogando no campo do outro. A questão onde está o batismo de bebês na Bíblia já parte de um princípio que não é católico, a ideia de que tudo precisa estar lá escrito com todas as letras nas Escrituras. E aqui a gente vê a diferença fundamental. De um lado, tem a visão sola escritura, ou seja, somente a Escritura. Do outro, a visão católica, que entende que a Bíblia não caiu do céu pronta, ela foi discernida, compilada e interpretada pela Igreja. Então, para um católico, a pergunta não é bem onde a Bíblia manda batizar crianças, mas sim, a Igreja que Jesus fundou sempre batizou crianças? A perspectiva muda tudo. E aqui está o pulo do gato. Para a fé católica, o batismo não é só uma cerimônia que simboliza uma decisão que a pessoa já tomou no coração. Não. Ele é uma intervenção real de Deus. É um presente que de fato transforma a pessoa, limpando o pecado original. E um presente, um presente pode ser dado a qualquer um, não importa a idade. Ok, entendido esse ponto de partida, vamos para a segunda parte. Porque mesmo que a prática não dependa de um único versículo dizendo batizai os bebês, a Bíblia oferece sim indícios bem fortes que apoiam essa prática. A primeira pista é mais teológica. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com seu povo e era feita em bebês de 8 dias. O apóstolo Paulo vai lá e conecta diretamente o batismo a isso, chamando de uma circuncisão em Cristo. O raciocínio é: se para entrar na antiga aliança não precisava de consentimento consciente, por que para entrar na nova, que é ainda mais cheia de graça, precisaria? Em segundo lugar, a gente tem uma evidência bem prática. Várias vezes, no livro de Atos dos Apóstolos, lemos sobre famílias inteiras, casas inteiras sendo batizadas. Por exemplo, Lídia e a sua casa, ou o carcereiro e todos os seus. Naquela cultura, a ideia de uma casa se converter sem incluir as crianças seria, no mínimo, muito estranha. E por fim, a promessa direta. Do primeiríssimo sermão da igreja, lá em Pentecostes, Pedro declara que a promessa do perdão e do Espírito Santo, que se recebe no batismo, é para eles e para os vossos filhos. A graça não foi limitada só para os adultos que estavam ali ouvindo. Tudo isso nos leva à objeção mais comum e, sejamos honestos, a mais compreensível de todas: a questão da fé pessoal da criança. Exato. Como é que uma criança que nem sabe falar ainda pode professar a fé em Jesus Cristo? Essa é uma barreira lógica para muita gente. E é uma pergunta válida. A resposta católica para isso é a ideia de uma fé emprestada. Não é a fé do bebê que está em jogo naquele momento, mas a fé da igreja inteira. Os pais e os padrinhos estão ali como representantes dessa fé, prometendo criar a criança nesse ambiente de crença. A fé da comunidade abraça a criança. E a igreja leva essa responsabilidade muito a sério. O catecismo é bem forte, chega a dizer que negar o batismo a uma criança não é um ato de dar liberdade, mas sim de privá-la da graça inestimável de se tornar filho de Deus. É visto como algo muito sério. E se a gente parar para pensar, isso se encaixa perfeitamente no que os pais já fazem. Pais tomam decisões cruciais para o bem dos filhos o tempo todo, sem pedir consentimento. Eles escolhem a comida, os remédios que a criança vai tomar, a escola onde vai estudar. Na perspectiva católica, escolher dar o dom da fé através do batismo é só a decisão mais importante de todas essas. Então, é super importante entender que o batismo não é um evento isolado, um fim em si mesmo. Na verdade, ele é o ponto de partida de uma jornada que vai durar a vida inteira. E aqui a gente vê a beleza e a harmonia dos sacramentos. O batismo é o dom que se recebe quando criança. Mais tarde, no sacramento da crisma, ou confirmação, a pessoa, já mais madura, vai conscientemente afirmar e confirmar aquela fé que foi dada a ela. A escolha pessoal acontece, mas como um fortalecimento de um presente que já foi recebido lá atrás.
E agora sim, voltamos à pergunta original. O batismo de Jesus e o nosso batismo não são a mesma coisa, nem têm um mesmo propósito. Jesus, que não tinha pecado, não precisava ser libertado de nada. O batismo dele foi um ato de humildade à unção que marcou o início da sua missão. Já o nosso batismo é a porta de entrada para a vida da graça. É o que nos limpa do pecado original. No fim do dia, tudo se resume a essa diferença de visão. Se o batismo é só um símbolo de algo que já aconteceu dentro da pessoa, claro, faz todo sentido esperar até que ela possa declarar isso publicamente. Mas, se o batismo é um ato real de Deus, que muda a alma, que salva, bom, aí a urgência se torna óbvia. E isso nos deixa com uma reflexão final. A lógica católica é simples. Se o batismo é um presente que salva, um remédio que cura, a gente deve esperar a pessoa entender toda a bula para dar o remédio, ou a gente entrega esse presente o mais rápido possível? No fundo, a resposta a essa pergunta resume toda a teologia por trás do batismo de bebês. Se você gostou desse vídeo e tem mais dúvidas e gostaria de esclarecer, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos e aprenda com os nossos catequistas. Catequizando o Filho de Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas que mais gera curiosidade e até polêmica na Igreja Católica: o celibato dos padres. Por que, afinal, essa regra existe? Será que é uma verdade de fé que nunca pode mudar? Ou será que é algo que um dia poderia ser diferente? Vamos juntos entender as razões teológicas, práticas e, como a gente vai ver, as razões profundamente pessoais por trás dessa escolha. Então vamos direto ao ponto, a pergunta que todo mundo faz: por que na tradição da Igreja Católica Latina, um homem que decide ser padre também abre mão do casamento? A resposta é bem mais complexa do que um simples não pode, e na verdade, ela toca no coração do que significa ser um sacerdote. O primeiro ponto, e talvez o mais crucial para a gente entender toda essa conversa, é o seguinte: o celibato dos padres não é o que a Igreja chama de dogma, ele é uma disciplina. E a diferença entre essas duas palavras é gigante e já explica muita coisa. Pensa assim, ó. Um dogma, tipo a ressurreição de Cristo, é como se fosse um pilar de concreto na fundação de um prédio. É uma verdade de fé que a Igreja acredita ser imutável. Já uma disciplina é mais como uma regra de convivência do prédio. É uma norma importante, estabelecida pela Igreja, mas que, por não ser uma ordem divina direta, teoricamente, poderia ser revista no futuro. E se a gente olha para a história, fica claro que foi uma evolução. Lá no comecinho da Igreja, não era uma regra universal. O próprio apóstolo Pedro tinha uma sogra, né? A Bíblia fala disso, o que indica que ele era casado. Foi um processo lento, gradual, um longo caminho de reflexão da Igreja no Ocidente, até que o celibato se firmou como uma norma, lá pelo século VI. Ok, agora vamos para o coração da questão, as razões teológicas. O porquê espiritual por trás dessa disciplina toda. E a primeira razão, a mais importante, é a ideia de se configurar com Cristo. Ou seja, de se parecer com Ele. Basicamente, a gente pode resumir em 3 pontos. Primeiro, a Igreja entende que o padre age na pessoa de Cristo. Então, sendo celibatório como Jesus foi, ele se une mais a essa identidade. Segundo, o celibato permitiria um amor indiviso, sabe? Um coração sem divisões, totalmente focado em servir a Igreja e a comunidade. E por último, ele é visto como um sinal do céu, um jeito de lembrar aqui na Terra da vida eterna, onde, segundo o Evangelho, as pessoas não se casarão. E essa ideia de um amor indiviso não é nova, não. Ela tem uma base bíblica bem forte. Como nessa passagem de São Paulo, ele faz uma observação bem prática. Uma pessoa casada, naturalmente divide suas preocupações entre a família e as coisas de Deus. Já a pessoa solteira, segundo ele, pode se dedicar por inteiro às coisas do Senhor. É exatamente essa dedicação total que o celibato busca viver. Agora, saindo um pouco da teologia, existe uma razão bem prática e talvez a mais forte de todas, a disponibilidade. A ideia de que o celibato deixa o padre livre para uma vida de serviço radical, sabe? Totalmente disponível para sua comunidade. E olha, essa perspectiva do padre Juarez é muito poderosa. Para ele, a quebra do voto não é só uma questão física, é uma questão de propósito. Ele diz que, se um padre abre a mão de ter uma família para estar disponível e depois vive dizendo, não tenho tempo, ele está traindo a essência do próprio sacrifício que fez. É forte, né? E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. A prioridade de uma pessoa casada é, e tem que ser, seu parceiro ou parceira e seus filhos. Já a prioridade do padre se expande para a comunidade inteira.
O tempo, a energia, o foco emocional, tudo é direcionado para que ele possa ser um pai espiritual para muita gente, em vez de ser um pai biológico para alguns. Mas é claro que toda essa teologia, toda essa praticidade tem um custo humano, um custo bem profundo. E para a gente entender isso de verdade, nada melhor do que uma história real. Vamos conhecer o Padre Christian e o sacrifício que a vocação dele exigiu. Ele conta de um jeito muito sincero que antes de entrar para o seminário, a renúncia que mais pesava era justamente essa. O sonho dele, nas palavras dele mesmo, era ter um nenê. Era o desejo de ser pai, de ver sua história continuar no rosto de uma criança. É uma confissão que torna a palavra sacrifício dolorosamente real. E aí, no meio dessa dor, ele conta que fez um tipo de pacto com Deus. Ele decidiu transformar essa renúncia numa missão. A oração dele foi mais ou menos assim: Senhor, já que eu abri mão do meu sonho de ser pai por ti, então me usa como um instrumento para ajudar os casais que têm esse mesmo sonho, mas não conseguem realizar. E o resultado desse pacto, desse sacrifício que virou missão, foi algo que ninguém, nem mesmo ele, podia imaginar. O que aconteceu a partir daí é realmente surpreendente. 75. Esse foi o número. 75 casais que, depois de receberem uma bênção especial do padre, voltaram no ano seguinte com seus bebês nos braços. E não eram casais quaisquer, não. Muitos tinham laudos médicos dizendo que não podiam ter filhos. O resultado, claro, deixou todo mundo chocado. Mas de todas as histórias, a que mais marcou o padre foi a de uma médica. Uma mulher da ciência, sem religião, que procurou por ele porque tinha chegado num beco sem saída. Ela precisava de uma resposta que os exames dela não conseguiam dar. O fato médico era claro, absoluto. A médica acompanhava essa paciente desde a adolescência e sabia. Ela não ovulava, não produzia óvulos. A chance de uma gravidez natural era considerada pela medicina impossível. E então veio o desfecho inacreditável. A médica disse para o padre, e mesmo assim ela apareceu no meu consultório, grávida. E o mais louco, até hoje os exames mostram que ela continua não ovulando. Eu não tenho explicação para isso. Onde a ciência da médica encontrou um muro, a fé do padre encontrou uma resposta, o fruto do sacrifício dele. O que nos leva a uma reflexão final, né? A história do Padre Christian mostra o celibato como um sacrifício imenso, a renúncia a um sonho humano fundamental. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma renúncia se transformou num dom, numa fonte de vida para dezenas de outras pessoas. Então, no fim das contas, o que é o celibato? Um sacrifício, um dom, ou talvez essa misteriosa e poderosa união entre os dois? Se você gostou desse vídeo e tem mais dúvidas e gostaria de esclarecer, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos e aprenda com os nossos catequistas. Catequizando o Filho de Deus.